Chegamos ao segundo tópico desta lição, que vem nos falar agora sobre o tema Nos bastidores do arrependimento. Nesta semana estamos estudando esta lição, que tem por tema Sem Mais Demora, e agora nós vamos, depois de ver a necessidade de corrermos a Deus em oração, porque é o único caminho que tem para nos reerguermos da nossa condição miserável de pecadores, nós vamos perceber que precisamos dar alguns passos. E como que esses passos eles são produzidos em nós. E a partir de uma ação especial que vem de fora de nós, né? É o que nós vamos passar a entender a partir deste tópico. Primeira pergunta, irmão Jonathan. Pelo que devemos orar? Bom, segundo os versos aqui, e na sequência da lição, nós devemos orar pelo verdadeiro arrependimento. Não está aqui na lição, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, fala de dois tipos de arrependimento. E é muito fácil, eu acredito que boa parte dos nossos arrependimentos estão sendo arrependimento falso, que é o remorso. O arrependimento falso, a palavra de Deus, neste verso que eu citei, diz que ele produz morte, ele não leva a vida. Mas o arrependimento verdadeiro leva a mudança de vida e leva a vida eterna. Então, como que eu posso saber se o arrependimento que eu estou tendo é o verdadeiro, é o sincero? O verso aqui fala, arrependei-vos e convertei-vos. O arrependimento verdadeiro, o genuíno, ele vai levar a uma conversão, a uma mudança. Vai ocorrer uma mudança na vida. Né? Mas quando é o arrependimento, o remorso, você só tem medo das consequências. Você não está triste pelo pecado em si, mas você tem medo das consequências, o preço que o pecado tem. Mas uma coisa muito linda que nós podemos ler na Bíblia, uma lição muito linda que nós podemos tirar, é quando Davi finalmente reconhece o pecado dele, ele estava disposto a aceitar as consequências. Ele não estava querendo fugir das consequências. Ele estava preparado para entregar a vida, para morrer. Ele não queria fugir das consequências. A única coisa que ele queria era o perdão de Deus. E depois que ele teve a oportunidade de continuar vivo, que o profeta falou logo na sequência, Deus falou que você não vai morrer. Você vai pagar as 4 vezes, mas você não vai morrer. Ele levantou, não reclamou das 4 vezes e procurou ter uma vida melhor dali para frente. É isso, nós devemos orar pelo verdadeiro arrependimento. Isso não é humano. O humano é aquele remorso só. O arrependimento sincero, verdadeiro, ele é operado em nós através do Espírito Santo. Aí você já está adiantando a próxima pergunta, Jonathan. Então vamos avançar exatamente para esse ponto. O irmão Jonathan frisou no fechamento da sua resposta de que o arrependimento verdadeiro, ele é algo sobre-humano. Sim. Nós não conseguimos nos arrepender verdadeiramente daquilo que cometemos. O máximo que produzimos é remorso, a não ser que permitamos uma ação exterior, de um agente exterior, que trabalha agora dentro do nosso coração, que vai produzir de fato este verdadeiro arrependimento. E então vem a segunda pergunta. Quando recebemos o perdão do pecado, experimentamos o arrependimento. E aqui digo o arrependimento verdadeiro. Mas como alcançamos esse estado de espírito, ou poderíamos talvez simplificar aqui a pergunta, como alcançamos esse estado de arrependimento verdadeiro? Eu costumo falar que o ser humano é tão miserável, eu sou tão miserável, que nem me arrepender por mim mesmo eu consigo. Vocês conseguem perceber o nosso estado real? Nós somos tão ruins, tão maus, que nem se arrepender por conta própria a gente consegue. Então nós não somos bonzinhos, não. Eu não sou bonzinho. É o Papai do Céu que opera em nós, através do Espírito Santo, é que nos convence. Ele nos entristece, nos leva a entender que nós estamos no caminho errado. Uma coisa que eu sempre gosto de dizer também, muitas vezes a pessoa fala assim, minha consciência me diz que eu devo fazer isso, minha consciência é o Espírito Santo. O verso áureo inspirado da lição já deixou bem claro isso. A nossa consciência é o Espírito Santo. É ele que está falando conosco. Poxa, Jonathan, olha o que você fez. Você mentiu ali atrás. Como que você pode ser um servo de Deus? Jesus morreu por você. E aí vem aquela tristeza. Fala, poxa, eu não devia ter feito isso. Não porque alguém vai descobrir.
mas porque você sabe que isso te afasta de Jesus e que fere Jesus, conforme nós vamos ver na sequência da lição também. E quem faz isso é o Espírito Santo. Ninguém mais. Eu não tenho capacidade de fazer por mim mesmo. Finalzinho da nota fala assim: por isso não conseguimos nem mesmo nos arrepender sem a ajuda do Espírito Santo. Então nós devemos confiar que o Espírito Santo trabalha em nós para isso e confiar em todas as promessas de Deus. A fé em si mesmo não é nada, como fala aqui, né? Ela é apenas um meio. É a mão que se apropria dos méritos de Cristo. Mas, através da fé, nós podemos lançar a mão de todos esses recursos que o Papai do Céu colocou à nossa disposição. Dessa maneira aqui vai ficando um pouco mais claro para nós, né, Luzerley? Que nós carecemos mais e mais de Deus. Nós não podemos dar um passo sem Deus. Não podemos andar 1 milímetro sem Deus e sem a ajuda de Deus. Exatamente. Então nós vimos nesta primeira parte desse tópico que mesmo para que manifestemos verdadeiro arrependimento, que é essencial, é necessário para que nós alcancemos o perdão e, consequentemente, a esperança da vida eterna, então o Espírito Santo precisa operar dentro do nosso coração. O Espírito Santo opera no nosso coração, produz esse arrependimento e produz em nós também as palavras de confissão, né? Porque é o passo seguinte ao arrependimento, é a confissão dos pecados. Enfim, nós já vimos no tópico anterior a forma como o Espírito Santo obra assim grandiosamente em fazer com que as nossas orações de fato alcancem o trono de Deus, para finalmente alcançarmos o perdão dos nossos pecados. Mas na sequência deste tópico, nós vamos ver que o Espírito Santo, ele ainda continua, ele é necessário em nossas vidas, ainda na continuação da nossa vida. E a próxima pergunta, ela aborda o seguinte aspecto da jornada cristã. Pergunta C: o Senhor deixou um povo neste mundo para chamar o pecado pelo seu exato nome. Olha aqui, a palavra de Deus diz então que o povo, o verdadeiro povo de Deus, chama o pecado pelo seu exato nome. Porém, cuidado. Contudo, a continuação da pergunta: o que é necessário para transmitir certeza ao coração das pessoas que tentamos alcançar, transmitindo essa mensagem e não ser apenas uma afronta? Exatamente. Essa parte aqui, se não for feita por este método e com esse auxílio que é prometido aqui na palavra de Deus, nada feito. Você só vai ofender as pessoas, você vai ser tido como um mal educado, apenas, bruto. Assim como, só abrindo parênteses aqui, assim como aqueles fariseus e outros que se juntaram para acusar a mulher, João 4, mulher pecadora. Eles estavam ali apenas acusando-a. Estavam chamando o pecado pelo nome? Estavam, mas era apenas um chamamento de acusação. Sim. O que não é trabalho dos servos de Deus. De forma alguma. De forma alguma. Aqui quando fala chamar o pecado pelo seu nome exato, é você mostrar a verdade. Mostrar a verdade e deixar a pessoa ver a verdade e a vida dela e perceber que ela está em fraqueza. Mas para nós atingirmos exatamente o ponto de equilíbrio, o ponto correto, que pode levar uma alma à conversão, eu também sou incapaz de fazer isso, o Luzerley também. Nós necessitamos do auxílio novamente de quem? Do Espírito Santo. Do Espírito Santo, nós precisamos dele. Olha o alvoroço que os discípulos de Jesus causaram na época deles, no mundo inteiro. E como que eles conseguiram fazer isso? A promessa... Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Jesus falou, voltem para Jerusalém e vocês vão receber. Vocês vão ser revestidos de poder. E eles foram revestidos desse poder. Então, para nós fazermos esse trabalho, primeiro de tudo, vamos voltar um pouquinho atrás aqui? Tem como eu fazer esse trabalho para Deus, fazer um trabalho que é para Deus e depende de Deus, sem eu ter reformado minha vida particular? Se eu fizer sem o auxílio do Espírito Santo, sem eu ter me arrependido, sem ter experimentado a conversão por mim mesmo, todo o trabalho que eu for fazer daqui para frente vai ser contaminado, vai ser um trabalho humano e o resultado vai ser zero. Vai ser uma decepção. Agora, se eu permitir que o Papai do Céu opere em mim o verdadeiro arrependimento, a conversão, a transformação vá ocorrendo diariamente, então nós entramos num outro nível. O Espírito Santo começa a trabalhar agora através de nós também para alcançar almas. Então nós vamos ser um instrumento.
para mostrar a cruz, elevar a cruz. Não só para apontar o pecado. Só para dizer, Luzley, você está em erro aí, Luzley. Você fez isso, você fez aquilo. Não. Você vai mostrar que tem um Salvador. Que a pessoa realmente está em falta, mas que tem Jesus. Então, se nós, primeiramente, não resistirmos à atração, pararmos de resistir à atração que vem da cruz, nós vamos ser instrumentos também para levar outras pessoas a serem atraídas também a Jesus. Você quer ser instrumento? Então, será que não está faltando alguma coisa lá na base da religião nossa? Será que não está precisando nós voltarmos um pouquinho lá atrás e recomeçarmos? Na verdade, a gente precisa fazer isso todos os dias, né? A todo momento, porque nosso coração é enganoso. Mas nós precisamos lá, retroceder lá ao começo, pedir a Jesus uma transformação, nascer novamente, e então sim, nós seremos instrumentos de salvação também. Exatamente. E frisando aqui o ponto, sempre quando nós correspondemos à ação do Espírito Santo, né? Sim. É Ele que nos convence do pecado, nos leva a Cristo, nos convence do pecado, produz em nós o arrependimento. Depois, uma frase da nota diz assim, na sequência, o Espírito de Deus produz pela fé nova vida na alma. Depois, através também do Espírito Santo, nós vimos aqui como resposta desta pergunta, que é por ele que nós agora vamos conseguir ser um agente de Deus para salvar outras pessoas que estão em pecado, para não sermos simplesmente acusadores, né? Mas sim pessoas que estão interessadas na salvação daqueles que estão em erro e serem agentes que realmente vão alcançar esse objetivo. O Espírito Santo, ele é muito importante na nossa jornada, né? Na nossa caminhada. Desde o que diz respeito à nossa própria conversão, até o ponto onde nós nos tornamos agentes nas mãos de Deus para salvar, para atrair outras pessoas também aos pés de Cristo. O Espírito Santo está em todo esse processo. Agora, tendo em vista que o Espírito Santo é tão importante, pergunta D, visto que a obra do Espírito Santo é tão importante, que advertência a Bíblia nos dá quanto ao modo como o recebemos? Só um detalhe aqui, nós vamos apresentar a advertência sem dizer o que significa a advertência, porque daí os próximos tópicos da lição vão nos explicar o que significam essas advertências. Então, Jonathan, o Espírito Santo é essencial para que possamos de fato chegarmos ao céu, sermos salvos. Ele opera em todo esse processo, né? Cristo morreu por nós, mas quem nos leva a Cristo e faz todo o trabalho dentro da nossa alma, do nosso ser, é o Espírito Santo de Deus. Agora, que advertência a palavra de Deus, então, nos apresenta quando lidamos com o Espírito Santo? Aprendermos a ouvir a voz do Espírito Santo. Parar de resistir à voz do Espírito Santo. Quando nós resistimos, nós começamos a cometer o pecado que Jesus fala aqui que nós não devemos cometer. Acho até curioso esse verso. É um pouco chocante, não é? Uhum. Fala assim, qualquer pecado que o ser humano cometer vai ser perdoado. Menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Pode blasfemar até contra o Filho do Homem, falando de Jesus, e vai ser perdoado. Mas contra o Espírito Santo, não. Pesado, né? Uhum. Então nós devemos aprender a ouvir e distinguir a voz do Espírito Santo, porque como nós estamos comentando aqui, ele nos acompanha desde o primeiro passo da nossa salvação até o fim. Uhum. Ele vai trabalhando conosco, através de nós, em nós, e aí a nossa vida vai podendo ser transformada. Mas se nós resistirmos ao trabalho do Espírito Santo, então nada feito. Nós vamos ficar perdidos no meio do caminho e não vamos receber o privilégio da transformação que ele pode operar em nossa vida. Um trechinho aqui da nota, na verdade toda a nota é importante, né? Mas diz assim, muitas vezes ficamos tristes porque nossas más ações nos trazem consequências desagradáveis. Mas essa tristeza não é arrependimento. A verdadeira tristeza pelo pecado resulta da operação do Espírito Santo, conforme nós falamos. Ele revela a ingratidão do coração que desprezou e entristeceu o Salvador e nos leva contritos ao pé da cruz. Sem o Espírito Santo, a morte de Jesus, o sacrifício enorme que Jesus fez por nós, não nos tocaria. Não nos tocaria, não faria diferença. Ficaríamos insensíveis. Você fala assim, nossa, que bonitinho, né? Que história legal, mas não ia produzir mudança. Agora, com o Espírito Santo,
operando em nós, isso é como posso falar, um terremoto na nossa vida. Que quando você comete um erro, você se arrepende através da operação do Espírito Santo, e a última frase da nota diz assim: tal tristeza levará a uma renúncia do pecado. Porque você sabe que essa tristeza, esse pecado, fere novamente a Jesus, conforme fala a nota. E você não quer mais ferir Jesus. E agora, essa tristeza real, essa tristeza operada pelo Espírito Santo em nós, nos leva agora a abandonar aquele pecado. Nós podemos cair em outros, mas não nos mesmos. A gente vai comentar um pouco mais sobre isso mais pra frente. Muito bem. Então, nesse segundo tópico, nós aprendemos sobre os bastidores do arrependimento. E não apenas do arrependimento, mas da nossa caminhada com Deus rumo à Canaã celestial. E percebemos que existe alguém muito especial e necessário nesse processo, que é o Espírito Santo. E que eu e você possamos abrir o nosso coração ao Espírito Santo, não resistindo a ele, mas sempre aceitando os seus apelos e correspondendo à sua atuação dentro do nosso coração. Amém?